O plano de aula é um documento elaborado pelo professor para definir o tema da aula, seu objetivo, o que exatamente será ensinado, a metodologia a ser utilizada e a avaliação a ser aplicada para analisar a assimilação do que foi ensinado, dentre outras coisas. Porém, tem uma situação, um problema para propor a você nesse vídeo. Em sua turma, tem um aluno de inclusão autista. Você pode utilizar o mesmo planejamento? Bom, depois da vinheta, eu te respondo. Olá, eu sou a professora Darlene e seja muito bem-vindo ao canal Momento Educação. Eu quero saber de você, se sabe responder aquela pergunta que fiz no início do vídeo. Sim ou não? Na minha sala, com um aluno de inclusão atípico, eu posso usar o mesmo planejamento que eu preparei para dar aula para todos em geral? Para os típicos, como são chamados? E aí? Conseguiu descobrir? Então vamos à resposta. Bom, a resposta correta é depende. Isso mesmo. Em algumas situações, é possível sim utilizar o mesmo planejamento elaborado para toda a turma, desde que seja feita uma adaptação a essa inclusão, trazendo estratégias para atender às necessidades do aluno de inclusão. Isso pode envolver modificações nas atividades, no suporte individualizado e na disponibilização de recursos adicionais para garantir a participação e o progresso do aluno. No entanto, em outros casos, pode ser necessário desenvolver um planejamento específico e adaptado exclusivamente para o aluno de inclusão, considerando suas necessidades e metas individuais. Isso pode envolver a criação de atividades diferenciadas, o uso de recursos especializados e a implementação de estratégias pedagógicas específicas. Portanto, a resposta final é que, embora seja possível utilizar o mesmo planejamento com tolerância, muitas vezes é necessário elaborar um planejamento específico para o aluno de inclusão, garantindo uma abordagem individualizada que atende às suas necessidades educacionais. Assim, mesmo que eu consiga ir adaptando aquele planejamento de forma padrão, então eu conheço as particularidades do meu aluno, mas não, eu vou usar um único planejamento e dentro desse planejamento eu já vou realizar as adaptações ali por meio de anotação. Automaticamente já estou adaptando um planejamento. Então, é mais fácil eu montar o meu planejamento e montar um outro planejamento adaptado para esse aluno e fazer a junção dos dois. Porque lembre-se, você está trabalhando uma inclusão. Então, não significa que porque você adaptou um outro planejamento, significa que você vai pegar esse aluno num outro momento e dar aquela atividade, né? Aplicar as atividades propostas, aplicar aquela aula que você planejou. Não, é tudo junto, no mesmo momento. Mas o ideal é ter dois planejamentos. Portanto, hoje eu estou aqui para apresentar dois planos de aula. Um tradicional, pensando em alunos típicos, e um outro adaptado para o meu aluno Vitor. Bom, se você não conhece, o meu aluno fictício Vitor, ele foi citado nesse vídeo que está aparecendo aqui, onde, além de apresentá-lo, eu fiz passo a passo um PEI para ele e disponibilizei um modelo para download. Então, se você não sabe o que é um PEI, para que serve e como elaborá-lo, assista o vídeo que vou deixar aqui nos cards e depois volte para essa aula. Assim, entenderá melhor a importância da adaptação do plano de aula. Elaborar um plano de aula adaptado para um aluno de inclusão requer considerar cuidadosamente as suas necessidades individuais e criar estratégias que possibilitem a participação plena e igualitária na sala de aula,
Portanto, o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, e o Plano de Aula Adaptado são instrumentos fundamentais para garantir uma educação inclusiva e de qualidade para alunos com necessidades especiais. Ambos desempenham funções importantes e complementares no processo educacional desse ou desses alunos, pois o PEI é o documento que descreve as necessidades, metas, estratégias e recursos específicos para apoiar o aluno especial em sua educação. E o plano de aula adaptado é uma das estratégias pedagógicas que consiste em ajustar o currículo, as atividades e as estratégias de ensino para atender às necessidades específicas de cada aluno. Bom, falei demais, então para entender melhor, vamos para a prática. Eu, professora Darlene, leciono para uma turma do primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. E na minha sala eu tenho um aluno de inclusão, o Vitor. Ele é TEA e apresenta dificuldades em comunicação social, interação social, habilidades de autorregulação emocional e dificuldade de leitura. Essas informações, entre outras, estão disponíveis no PEI, aquele que elaborei na aula passada, de acordo com os critérios que foram abordados. Naquele vídeo eu explico tudo certinho. Essas informações, entre outras, estão disponíveis no PEI, que elaborei de acordo com os critérios que foram abordados na aula anterior. Então vá até lá e assista para que você consiga adaptar o seu plano de aula, porque o PEI é a ferramenta primordial para você adaptar esse plano e obter sucesso ao aplicá-lo para os seus alunos e para o aluno de inclusão. Agora, eu quero descrever um pouco do plano de aula que preparei para vocês. Aqui estamos na tela do meu computador. O planejamento que eu fiz de aula é para uma aula de língua portuguesa, onde eu vou trabalhar habilidades de leitura. A duração dessa aula, 60 minutos. Isso é o básico de qualquer planejamento. Você colocar a disciplina, o que você vai trabalhar dentro dessa aula e o seu tempo. Porém, se vocês perceberam, eu dividi a minha tela em duas partes. A parte em azul é o meu plano normal, para alunos típicos. O que está em vermelho é o que eu vou adaptar para o meu aluno Vitor. Então vamos lá. Bom, os objetivos que eu quero com essa aula: desenvolver as habilidades de leitura dos alunos, fortalecer o reconhecimento de letras, inteligência e compreensão de texto. Para o meu aluno Vitor, os mesmos objetivos: desenvolver as habilidades de leitura do aluno, fortalecer seu reconhecimento de letras, inteligência e compreensão de textos simples. Vocês viram que eu mudei ali? Lá era a compreensão de textos. Já do meu aluno, os textos são simples. Por quê? Porque ele tem, dentro do meu PEI ali, eu tenho a observação que ele tem a dificuldade ainda com a leitura. Então eu tenho que ir devagar, até porque ele não pode se frustrar. Uma vez que ele se frustra, ele perde toda a sua autorregulação e eu não vou conseguir mais nada com ele. Então eu tenho sempre ir de acordo com o ritmo dele, respeitando as suas particularidades. Objetivos, ok? Próxima etapa, os recursos. Eu vou utilizar livros adequados à faixa etária e nível de leitura dos alunos. Material para escrita, lápis, papel, entre outros. Os materiais pessoais dos alunos. Recursos visuais, como imagens e cartazes relacionados aos temas abordados. Para o meu aluno Vitor, vou utilizar livros com figuras ou palavras destacadas. Então, assim, o autista, ele se apega muito em figuras, ele tem um melhor entendimento com figuras. Se aquele TEA for alfabetizado, as letras em caixa alta, todas maiúsculas, em destaque, também é algo que foca.
que chama a atenção dele. Então, esse material tem que ser um material adaptado. Cartões com palavras-chave. Materiais de escrita, a mesma coisa, lápis, papel, os materiais pessoais do aluno. E recursos visuais adaptados, como imagens e pictogramas ou pictogramas. Vamos falar um pouco dos recursos. Bom, voltando aqui na minha aula para que vocês entendam, nossa, porque como eu vou trabalhar diversos livros? É uma aula de leitura, ou seja, eu não vou trabalhar um único livro. Vou dividir a minha turma em grupos, duplas ou de forma individual. Cada aluno vai trazer o seu livro, ou eu vou distribuir livros para os meus alunos. E depois, com esses livros, é que nós vamos fazer a aula. Então, o livro do meu aluno Vitor, ele vai estar ali, ele vai ser trabalhado de uma forma geral. Ele vai ser aplicado de uma forma geral. Porém, as questões a ser perguntadas e questionadas serão direcionadas para o meu aluno Vitor, porque é um livro de acordo com as necessidades dele. Assim como eu posso não ter alunos atípicos, mais alunos atípicos na sala, mas eu tenho alunos que têm também dificuldade de leitura, dificuldade de aprendizagem e automaticamente eu também terei de adaptar essa aula para eles. Então a gente não pode pensar somente em uma sala com alunos de inclusão. Na nossa sala nós temos alunos com dificuldades e esses alunos têm que ser incluídos. Isso não pode também ser deixado de lado e achar que é o tempo deles a aprender. Eu tenho que trazer um material diferenciado para que aquele aluno consiga acompanhar e não se desmotive, que é o mesmo que acontece com o meu aluno Vitor. Quando nós falamos dos recursos, então os recursos serão diferenciados e com certeza esses recursos eles vão ajudar também aqueles outros alunos que não são atípicos, mas que apresentam também uma dificuldade de aprendizagem. Então vamos entender um pouco desses recursos para o meu aluno Vitor. Bom, eu citei livros com figuras ou palavras destacadas, que são livros que contêm imagens ou palavras destacadas de forma bem perceptível, visualmente perceptível. Assim, bate o olho, já vê aquela palavra em destaque. Esses recursos visuais auxiliam na compreensão e no desenvolvimento da leitura, especialmente para alunos que possuem dificuldades nessa área. As figuras podem ajudar a contextualizar o texto e facilitar a associação entre palavras e seus significados. Então, é mega importante eu encontrar um livro que tenha menos escrita e mais figuras. Ou seja, eu vou tornar aquela atividade mais lúdica. Ao invés de eu contar uma história, eu vou realizar uma contação de história, que é onde que vai entrar também, já vou explicar as palavras-chave. Cartões com palavras-chave. São cartões que apresentam palavras-chave relacionadas a um determinado tema ou conceito. Esses cartões são utilizados como suporte visual para auxiliar a memorização e o entendimento de conceitos importantes. Eles podem ser utilizados durante a aula para enfatizar termos-chave e promover a participação dos alunos, facilitando a organização das informações. Por exemplo, nessa aula, as palavras-chave: português, leitura, livros, interpretação. É o foco. Para o meu aluno, eu escolhi um livro para ele. Então, é aquele livro de fácil entendimento, que as letras são todas com letras maiúsculas, são letras grandes. Aí eu tenho também que adaptar esse livro, grifando as letras. Então, eu tenho que entregar o livro já pronto para o meu aluno, para ele bater o olho e entender. Dentro dessa história, as palavras que estão grifadas seriam as palavras-chave daquela história, que toda vez que eu disser, que eu citar, meu aluno vai entender. Por exemplo, vamos falar da história da Chapeuzinho Vermelho. Se eu pegasse esse livro da Chapeuzinho Vermelho, as palavras-chave seriam lobo mau,
a vovó, floresta, a cesta de doces, não falar com estranhos, a desobediência, porque a Chapeuzinho desobedeceu a mãe, ouviu estranhos, pegou um atalho. Então, toda vez que eu contar essa história, eu vou frisar nas palavras-chave. Quando eu retomar para realizar a atividade, para aplicar a atividade, quando eu falar essas palavras-chave, o meu aluno vai lembrar. Ah, lembrando, pessoal, que toda vez que você está dando aula para um aluno de inclusão e você consegue a resposta correta dele, é importantíssimo o elogio. Muito bem, parabéns, isso mesmo, continue assim. Ótimo, olha, daqui a pouco você vai estar lendo vários livros. Isso é um reforço para ele. Você sempre reforçar, elogiar um acerto, tá? E através desses materiais bem trabalhados, você consegue esse acerto, porque ele vai ter todo esse direcionamento para responder aquilo que você quer ouvir. E óbvio, é aquilo que você já ensinou e trabalhou antecipadamente. Recursos visuais adaptados, como imagens ou pictogramas. Esses recursos visuais são adaptados para atender às necessidades de alunos com dificuldades de comunicação, compreensão ou processamento visual. Esses recursos visuais adaptados ajudam esses alunos a compreender informações, seguir instruções e se expressar de forma visual. Mas, professora Darlene, qual a diferença entre imagens e pictogramas? Bom, eu já vou explicar para que vocês entendam. Quando falamos de imagens, vamos mostrar figuras aleatórias. Pode ser a figura referente ao que está escrito no livro, a história. Então, se eu estou falando de Chapeuzinho Vermelho, pego a figura de Chapeuzinho Vermelho e apresento, do lobo mau, enfim. Quando eu falo de pictograma, é a figura que passa uma mensagem. Vamos lá. Vocês conhecem os pictogramas, talvez não por esse nome. Quando vocês vão no hospital, no consultório, e vê aquela imagem da enfermeira assim, o que a gente entende? Que a gente interpreta? Significa silêncio, que ali não pode conversar. Isso são pictogramas, são imagens que passam a informação. Se eu mostrar para o meu aluno a imagem de uma xícara saindo estilo uma fumacinha, ele vai falar que ali pode ser chá, pode ser café, pode ser leite, mas ele vai falar que está quente. Esses tipos de imagens são muito trabalhados com alunos, principalmente os não verbais, onde você apresenta imagens para que eles iniciem uma comunicação. Então, tem a imagem de uma criancinha no banheiro. Então, assim, aquela criança, ela é não verbal, ela não fala. Então, quando ela for no banheiro, lógico que esse pictograma ele tem que estar em um lugar visível, grande. Ela vai lá e vai apontar. Quando ela aponta, você entende que ela quer ir ao banheiro, porque ela apontou para a figura do banheiro. Quando ela chega no banheiro, tem o pictograma do passo a passo do que ela tem que fazer no banheiro. Tirar a roupa, sentar, fazer as necessidades, higienizar, subir, dar a descarga. Quando ela vai na pia, tem o passo a passo de lavar a mão. Isso tudo é um pictograma, tá? Pictograma, então, são imagens que passam uma informação. E quando você trabalha a imagem, você vai trabalhar uma imagem aleatória, ou uma imagem também, no caso do livro de leitura, né? E eu posso adaptar os dois. Dentro do livro, se eu vou trabalhar, vamos voltar lá no Chapeuzinho Vermelho, que foi a história que me veio na cabeça. Se eu trabalhar a Chapeuzinho Vermelho, eu vou usar pictogramas de imagens, de informação, para que a criança me passe o que ela aprendeu com aquele livro. Então, eu não vou usar a imagem do lobo, mas eu posso usar a imagem de você pegando um alimento de um desconhecido.
A criança vai falar, não, não pode, você não conhece, não pode pegar um alimento desconhecido e comer, conversar com o desconhecido, enfim. Então, eu vou trabalhar esses dois temas, a imagem para representar a história e os pictogramas para passar a informação, o que eu quero que meu aluno aprenda, ok? Quanto aos materiais, aos recursos, eu tive que dar uma pausa para que entendam. E esses recursos, é óbvio, serão apresentados para todos os alunos, mas o nosso foco de resposta é o meu aluno Vitor. Bom, o próximo vamos iniciar com as atividades. Então, o tempo de duração das atividades, 10 minutos, um aquecimento. Inicie a aula com uma atividade de aquecimento, com uma breve discussão sobre o livro que os alunos leram na aula anterior, ou um jogo de palavras relacionados ao tema da leitura. Incentivar a participação ativa dos alunos, estimulando o diálogo e a expressão de suas ideias. Vamos para a adaptação do meu aluno. Ele também vai ter esse aquecimento. Eu vou iniciar a aula com uma atividade de aquecimento divertida, como uma música relacionada ao tema da leitura ou um jogo de palavras. Incentivar a participação do Vitor e seus colegas, proporcionando um ambiente lúdico e acolhedor. Então, nós vamos trazer mais de um livro. E cada livro eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente, porque meu aluno Vitor, ele tem que se sentir acolhido e não perceber que tudo para ele é diferenciado, porque na atividade dele, os outros alunos vão participar. Na atividade dos meus outros alunos, eu vou também chamar o Vitor. Lógico, em algo que eu sei que ele vai conseguir me responder, porque em momento algum eu posso frustrar. O Vitor, lembra lá que ele tem aquele problema da autorregulação? Então tem que ser tudo devagar e de forma lúdica. Então, o início, o aquecimento do Vitor vai ser um aquecimento com música, vai ser um aquecimento com brincadeiras. E o aquecimento na minha turma vai ser a parte 2. Bom, agora que nós já acabamos essa parte da brincadeira da musicalização, então vamos agora para um jogo de palavras. Já tem que ser muito rápido para você voltar ali no seu planejamento central, ok? Vamos para mais atividades. Bom, o próximo é o reconhecimento de letras. Rever as letras do alfabeto, realizar atividades de identificação de letras em palavras e frases simples. Propor jogos ou atividades interativas que promovam a familiaridade com as letras, como caça-palavras ou jogo da memória, com cartões de letras. Olha, vamos adaptar essa atividade para o meu aluno Vitor não ficar de fora. Utilizando cartões com letras do alfabeto, pedir ao Vitor que identifiquem as letras, como elas são representadas. Propor atividades de associação, como pedir ao Vitor que procure objetos na sala de aula que comecem com as letras personalizadas. Então, eu vou usar cartões que apareçam as letras. E eu vou pedir para o Vitor identificar essa letra. Vitor, que letra é essa? Ah, é a letra A. Muito bem, Vitor. Você consegue achar algo aqui na sala que comece com a letra A? Armário. Muito bem, parabéns, Vitor. Isso mesmo. Aí eu pego um outro aluno, já entro, ou se for um aluno que tem uma dificuldade também de aprendizagem, essa é uma ótima adaptação para esse aluno. Se não, eu volto ali para o meu outro planejamento. Gente, parece difícil, mas não é. É um jogo de cintura que você faz. Lógico que na hora você não vai ficar com esse planejamento e esse planejamento. Não, você vai estar ali com os outros, você já vai adaptar automaticamente, porque faz parte da sua docência, faz parte do seu lecionar, porque o professor ele se vira nos 30. Né? Quando aquela atividade não está dando certo, ele vai ali, ele muda, e isso é normal. Você só tem que fazer esses dois para você entender e planejar, adaptar melhor o seu planejamento de inclusão. Porque aí na hora você não consegue, porque tem todo um material a ser preparado, tem atividades diferenciadas a serem planejadas para sim ser aplicadas, tá bom? Até esse jogo
do Vitor pode ser um jogo da memória das letras. Enquanto os outros vão fazer um jogo do caça-palavra, um jogo um jogo de perguntas e respostas, enfim. O Vitor ele vai ficar só no jogo da memória das letras, que pode ser encontre as letras iguais, encontre a palavra que inicia com a letra que você encontrou. Então, se ele achar a letra L, aí ele vai procurar uma palavra que comece com a letra L. Aí tem a palavra laranja. A laranja tem que estar com o L destacado, para ele entender, para ele ver. Ele vai saber que é a primeira, mas se não tiver destaque, vai passar. Se for familiarizar com o livro que o Vitor está trabalhando, ele está trabalhando a Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos achar, ele virou a letra V. Vamos encontrar a palavra que tem a letra V? Aí ele vai vir vovó. O primeiro V tem que estar destacado, porque ele vai encontrar. Olha, eu encontrei a palavrinha, você vai ler com ele. Vó, letra V, de vó. E quando ele repetir, muito bem, Vitor, isso mesmo. Lembre-se, o elogio é primordial para o seu ganho nas atividades, tá? Próximo item. Leitura de palavras e frases. Meus alunos do primeiro ano, eles já estão mais avançados, alguns já leem palavras, outros já leem frases. E quando fala palavras, são palavras mais complexas, com palavras estilo livro, estilo galinha, né? Essas palavras que têm as sílabas mais complexas. Então, eu vou apresentar palavras e frases curtas aos alunos, incentivando-os a ler em voz alta. Propor atividades de leitura em pares, em que os alunos pratiquem a leitura e ajudem uns aos outros quando necessário. E oferecer suporte individualizado para alunos que podem encontrar dificuldades na leitura. Vamos ver o do meu aluno Vitor? Utilizando livros com figuras ou palavras destacadas para facilitar a leitura do Vitor. Pedir que ele leia a palavra simples, aponte cada palavra enquanto lê. Reforce a compreensão das palavras através de perguntas simples sobre o significado delas. Então, o livro do meu aluno Vitor, eu vou encontrar as palavras simples, porque lá no meu PEI, gente, para vocês entenderem esse aluno Vitor, vocês têm que assistir o vídeo da aula sobre o plano educacional individualizado. Lá eu expliquei tudo que meu aluno Vitor tem. Quem já assistiu, já está entendendo, já está lembrando, falando, é verdade, eu lembro que isso foi destacado lá naquele vídeo. Então, assim, o meu aluno, ele conhece as letras, mas ele tem a dificuldade da junção e da leitura. Então, eu iniciei ali no meu plano, né, o meu plano individualizado, eu coloquei que eu ia trabalhar com ele primeiro a leitura de palavras simples. Eu até estipulei um tempo de quantas palavras ele iria ler por minuto, enfim. Quando eu trabalhei esse livro, eu já tenho que ter separado as palavras da leitura simples. Vovó, lobo, casa. Eu posso trabalhar floresta? Não. Floresta ainda não. Tudo com sílabas simples. Então, eu vou trabalhar essas palavras, vou grifar as letras, né? Destacar as letras iniciais, todas com as letras maiúsculas. E aqui também fala, ó, reforce a compreensão das palavras através de perguntas simples. Lembra das palavras-chave? Vocês lembram das figuras, pictogramas? É agora que eu trabalhei aquilo anteriormente, agora eu vou cobrar do meu aluno. Será que ele aprendeu? Será que se eu perguntar ele vai entender? Será que se eu mostrar para ele a figura do lobo, ele vai falar que é um lobo e vai encontrar a palavra lobo? Se eu perguntar quem era o lobo, ele vai responder? Então, tudo isso vem dentro daquele meu trabalho anterior, tá? E essa adaptação é uma atividade que entra ali, ó, oferecer suporte individualizado para alunos que podem encontrar dificuldades na leitura.
Então é importante. Esses alunos que têm dificuldade, eles têm que ter uma atividade bem parecida com a do meu aluno Vitor. Mas vocês estão percebendo que o material do meu aluno Vitor não é um material que eu posso adaptar na hora? Ele já tem que estar previamente pronto? Mesmo se foi um livro que o Vitor levou para casa. Eu escolhi um livro para ele, ele levou, a família auxiliou, a equipe multidisciplinar que trabalha com ele também trabalhou aquele livro, mas antes de estar com o Vitor, aquele livro tem que ser adaptado por mim. Eu já tenho que tirar as atividades, ver tudo o que eu vou fazer, porque quando o Vitor voltar com o livro, é o dia que eu vou aplicar essa aula. Aí não dá tempo mais de eu procurar a palavra, de eu fazer as cartinhas com as letras, com os jogos, não. Isso tudo é prévio, tá? Tem que fazer anteriormente, ok? Próxima etapa. Compreensão de texto. Selecione um texto apropriado ao nível de leitura dos alunos. Ler o texto em voz alta, enfatizando a entonação e a fluência, para que as crianças entendam a parte de pontuação. Promova a compreensão do texto por meio de perguntas e discussões em grupo, estimulando os alunos a compartilharem suas ideias e opiniões sobre o texto. Com o meu aluno Vitor, vou selecionar um texto curto e adequado ao nível de leitura dele. Então, agora a gente trabalhou o livro. Agora a gente vai trabalhar textos. Então, eu vou pegar pequenos textos. Aquele texto bem pequeno, né, que você lê uma vez, a criança consegue até entender a mensagem. Enquanto os dos demais, para interpretar, vai ser um texto com mais parágrafos, do Vitor, se tiver 2 parágrafos, já está ótimo, tá? De fácil entendimento. Ler o texto em voz alta e incentivar o Vitor a acompanhar a leitura. Você tem que ler sempre entonando, sempre apresentando, sempre apontando, ok? Se for um texto de imagem, ele vai prestar mais atenção na imagem para ele conseguir entender o que você está lendo. Depois, fazer perguntas sobre o texto para verificar a compreensão do Vitor, utilizando recursos visuais adaptados, como imagens ou pictogramas, se necessário. Que agora é um texto pequeno, mas eu tenho que utilizar recurso visual. Então, gente, para quem não assistiu outro vídeo, eu sinto muito que eu sou TEA também. Sou TEA com comorbidade em TDAH. E como uma autista, eu adoro figura. Eu adoro tudo que é grifado. Eu adoro aquilo que se destaca. Eu entendo melhor. Isso pode-se dizer que é a característica de todo TEA, né? A gente sabe que os TEAs não são iguais, mas essa parte de ter o destaque, de ter a figura, de estar ali diferenciado, é o que chama a atenção deles. Então, é mega importante. Então, esse texto também tem que estar previamente escolhido. Ele já deve estar previamente adaptado. E as imagens também. Pictogramas eu coloquei se necessário porque um dos dois tem que ter. Porque às vezes o texto é pequeno e você não vai conseguir até trazer um pictograma com uma informação. Mas pode ser que você consiga. Porque você já sabe como trabalhar com esse aluno, então já fica super fácil adaptar todo o material a ele. Correto? Então, vocês viram que a compreensão ela vai ter o mesmo tempo. O tempo não muda. O que vai mudar é a forma que eu vou aplicar essa atividade. Só que meu aluno Vitor, ele está participando igual todos. As atividades aplicadas é igual de todo mundo. Então, assim, agora está havendo uma inclusão. A inclusão está acontecendo nessa aula. E sem o rótulo, é que ele é diferente. Né? E tem aqueles alunos que falam, não, é que ele é autista, ele não sabe ler. Não, tem que cortar isso dos nossos alunos. Tem que fazer essa adaptação e dar essa aula como algo ali que você está. Você vai fazer esse, você vai fazer aquele. A gente não pode deixar que os nossos alunos rotulem alunos de inclusão e alunos com dificuldade. Isso é importante, porque daí nasceu bullying, tá bom? Próxima etapa aqui do nosso planejamento. Bom, vamos encerrando, né, esse planejamento. Realize uma atividade de fechamento, como um jogo de perguntas e respostas sobre o texto lido.
Incentive os alunos a refletirem sobre o que aprenderam na aula e expressarem suas opiniões sobre o tema facilmente. Reforçar a importância da leitura como uma ferramenta essencial para a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal dos alunos. Como que eu vou encerrar com o Vitor? Realiza uma atividade de fechamento com um jogo de revisão com cartões de palavras. Sabe aqueles cartões que eu montei para fazer meu jogo da memória? Então, é aqueles cartões que eu vou adaptar para um novo jogo, para eu retomar o que ele aprendeu naquela aula. Parabenizar o Vitor pelos esforços e progressos realizados durante a aula. Eu já parabenizei em cada atividade que eu apliquei. Para fechar, parabéns, Vitor. Hoje você foi top. Eu amei, você respondeu tudo certinho. E aquilo que você errou, você voltou atrás e conseguiu acertar. Não tem problema se for com auxílio, é assim mesmo, porque você tem que pedir ajuda. Elogie, elogie, elogie. Isso é o melhor reforço que você dá para um aluno de inclusão, para o seu aluno que é típico, para o seu aluno que tem uma dificuldade. Vamos pensar num ambiente acolhedor para todos os alunos. Vamos pensar em um. Cada aluno é único. Cada aluno é único. Cada aluno tem as suas particularidades. Seja atípico ou típico. Então, um elogio serve para todos. Quem não gosta de um elogio? Gente, eu falo que quando eu posto um vídeo e vem alguém ali, comenta, me dando assim, falando que meu vídeo é bom, que é inspirador, olha, aquilo para mim é o gás para fazer mais. E eu fico mega feliz e eu respondo mesmo, desejo tudo de bom, me coloco à disposição se precisar de alguma coisa para ajudar. Quem não gosta de um elogio? Não é só a Darlene atípica. É todos, qualquer ser humano gosta de elogio, tá? Vamos lá. E reforçar a importância da leitura e o apoio contínuo que será oferecido para ajudá-lo a melhorar suas habilidades. Então, esse parabéns aí no final é para eu depois fazer uma pequena cobrança para o meu aluno Vitor. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, olha, tá vendo? Você foi tão bem. É importante que você continue lendo, não só quando a Pro mandar uma lição para casa, mas que você tenha o interesse de ler em casa, pede para a mamãe ler um livro, pegue um livro e leia para a mamãe, conte uma história para a mãe. Então você está incentivando, não só ali, você está incentivando que saia da sala de aula, essa aula que você aplicou de leitura, que ele leve para fora, que ele que ele tente aplicar lá com os profissionais que o atendem. Nossa, a Fona ia ficar mega feliz se ele chegasse e falou, hoje eu fiz uma atividade de leitura e eu quero apresentar para você. Nossa, a Fona, ela no outro dia ela já marcava uma reunião para te parabenizar que você está fazendo o seu trabalho top. Lembre-se, trabalho com esses profissionais é primordial, é uma parceria. Vocês têm que andar ali, ó, unidos. Lembrando que se a criança está numa clínica uma clínica multidisciplinar, é porque são diferentes profissionais em prol de um único objetivo, o desenvolvimento daquela criança em diversas áreas, cada um com a sua, tá? Então, faça isso, esse reforço para que a criança vá além, que ela saia ali da sala de aula feliz, chegue em casa, queira falar para a mãe o que fez, se for na casa da avó, enfim. Então, por isso que os elogios, eles foram vindo, e o último aqui, eu tive que anotar, porque o último é o que eu vou explicar. Olha, eu te elogiei, então, eu quero que você seja elogiado lá fora também. Então, leia bastante, procure reconhecer as letras, circule as letras, enfim. Você vai usar aí a sua didática de professor e vai tirar de letra esse encerramento aí com seus alunos, não só com o nosso aluno fictício Vitor, com seus alunos, tá bom? Bom, observações. Durante a aula, estimule a participação ativa de todos os alunos, promovendo um ambiente inclusivo e respeitoso. Adaptar as atividades de acordo com o nível de leitura e conforme as necessidades individuais dos alunos.
oferecendo suporte adicional quando necessário. Use recursos visuais e materiais complementares para enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos. Agora, observação do meu aluninho aqui. Durante a aula, adaptei as atividades e o ritmo de acordo com as necessidades e capacidades individuais do Vitor. Utilizei recursos visuais e materiais adaptados para facilitar a compreensão e a participação dele. Encorajei a interação e o apoio mútuo entre o Vitor e seus colegas de classe, promovendo um ambiente inclusivo e acolhedor. Olha só que legal. Vocês viram que no planejamento que está em azul, o que eu vou procurar fazer. Já no do Vitor, é o que eu fiz. Vocês perceberam a importância de... Quando eu acabei o planejamento, o que eu fiz no planejamento? E o que eu fiz em sala de aula? Entenderam? Então, assim, ó, quando eu falei que eu trabalhei, eu encorajei a interação e o apoio mútuo. O Vitor, ele tem a dificuldade de interagir, de conversar. Mas durante essa aula, eu trabalhei isso. Por quê? Porque ele participou igual todos. Aqui no azul, adaptar as atividades de acordo com o nível de leitura. O seu aluno que apresenta uma dificuldade, talvez ele não necessite desse plano adaptado, mas ele necessita que você adapte a aula para que ele possa acompanhar. Lembre-se, o ambiente da sua sala de aula deve ser acolhedor para todos, tá bom? E assim, finalizamos o nosso plano de aula. Quando se trata de aplicar um planejamento adaptado e um planejamento normal na mesma aula, é importante considerar as necessidades e habilidades dos alunos envolvidos. Lembrando sempre que a inclusão não se trata apenas de ser adaptado, de adaptar as atividades, mas também de criar um ambiente inclusivo, onde todos os alunos se sintam valorizados, respeitados e capazes de contribuir para a aprendizagem coletiva. O diálogo constante com os alunos, seus familiares e outros profissionais envolvidos são essenciais para garantir que o seu planejamento adaptado seja concluído com sucesso. Eu espero que este vídeo sobre planos de aulas adaptados e inclusivos tenha sido útil para você. Por isso, estou disponibilizando os planos que apresentei nesse vídeo para download. Vocês poderão acessá-los gratuitamente no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que possam utilizá-los como referência e adaptá-los de acordo com as necessidades dos seus alunos. Lembre-se que a inclusão é uma jornada contínua e cada aluno é único. Adaptar as nossas práticas pedagógicas é um passo importante para promover a igualdade de oportunidades e o sucesso de todos os estudantes. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais recursos, não hesite em deixar um comentário nesse vídeo. E se você ficou até o final comigo, o meu muito obrigado por se dedicar à educação inclusiva. Juntos podemos fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.